vídeo você não pode deixar de ver, pois ele fala sobre a história de uma mulher negra, solteira, mãe de 3 filhos, moradora de uma favela na cidade de São Paulo, tinha por profissão catar papéis na rua. Mesmo com todas essas dificuldades, ela se tornou uma das mais importantes escritoras do nosso país. Hoje vim aqui para falar sobre Carolina Maria de Jesus. Se você ainda não conhece a história magnífica dessa mulher, fique aqui comigo até o final e você vai conhecer. Vem comigo! Carolina Maria de Jesus nasceu no dia 14 de maio de 1914 na cidade de Sacramento, estado de Minas Gerais. Neta de escrava e filha de uma lavadeira analfabeta, Carolina foi criada em uma família com mais de 7 irmãos. A jovem recebeu a ajuda de uma das freguesas de sua mãe, Maria Leite Monteiro, para frequentar a escola. Ela acabou custeando os estudos de Carolina Maria de Jesus e ela foi para a escola com 7 anos de idade, estudou 2 anos e ali ela já aprendeu a ler e escrever e também tomou gosto pela leitura. Em 1924, em busca de oportunidades, sua família se mudou para Lajeado, uma cidade onde trabalharam como lavradores em uma fazenda. Porém, em 1927, eles retornaram para Sacramento. Em 1930, a família vai para Franca, em São Paulo, onde Carolina começa a trabalhar como lavradora. E logo em seguida, ela inicia seus trabalhos como empregada do lar. Com 23 anos, Carolina perde sua mãe e se muda para a cidade de São Paulo. Lá, ela inicia seus trabalhos como empregada do lar na casa do médico Euclides de Jesus, onde durante as suas folgas ela aproveitava que havia uma biblioteca, então ela passava sua folga toda ali folheando os livros, aprendendo, então ela não saía dali. Infelizmente, após engravidar, Carolina já não conseguiu mais sustentar esse trabalho e ela acaba tendo que abandonar a casa do médico Euclides de Jesus. Em 1948, Carolina se muda para a favela Canindé, se situava dentro da cidade de São Paulo. Então, ela inicia a sua nova profissão. Ela começou a trabalhar catando papéis na rua. Passando a morar nessa favela, Carolina passou a ter o hábito de escrever. Ela gostava demais de escrever. Então, ela passou a escrever todos os dias. Ela fazia como se fosse um diário. Então, ali ela colocava todas as suas aflições, todas as suas dificuldades, o seu dia a dia. Após mudar-se para essa favela, ela teve muita dificuldade. Então, ela precisava sustentar ela e os seus 3 filhos. Para isso, ela precisava se levantar muito cedo e sair para fazer todo o seu trabalho, porque ela precisava, muitas das vezes, conseguir o dinheiro para almoçar naquele dia. E também conseguir o dinheiro para eles jantarem, pois ela não tinha dinheiro naquele momento para nada. E nessa dificuldade que a gente passa a conhecer melhor Carolina Maria de Jesus, porque ali, ela catando papéis, ela separava os melhores papéis que ela podia encontrar, justamente para ela realizar um sonho que ela tinha, que era de se tornar uma escritora. Então, todos os dias, antes de sair de casa, antes dela se deitar, ela parava e começava a escrever. Ela fazia como se fosse um diário. Então, ela fazia essas anotações e mais à frente ela se encontra com um jornalista que pretendia fazer uma matéria sobre a vida dentro das favelas. Então, ele se depara e conhece Carolina de Jesus e passa a ver que todo aquele trabalho que ele queria realizar já estava todo pronto, porque ela tinha vários cadernos cheios de histórias, cheios de dizeres, cheios do seu dia a dia e da realidade do que ela vivia ali. Então, esse jornalista Audálio Dantas, ele vê todo o trabalho que já tinha sido realizado pela Carolina e promete editar o livro que ela tanto sonhou. O que foi mais impressionante, até mesmo para Audálio Dantas, foi a forma que ela se expressava. Com pouco conhecimento, com pouca instrução,
ela conseguia se expressar de forma grandiosa, de forma espetacular, e assim Audário logo pensou que esse livro poderia ser a alavanca para a vida de Carolina. E algo mais que impressionava é por ela ser mulher, negra, mãe de 3 filhos e moradora de uma favela. Ainda por cima era catadora de papéis. Isso era uma dificuldade muito grande. Tinha tudo para ela não se tornar uma escritora. É importante dizer aqui que Carolina era mãe de 3 filhos e ela cuidava desses filhos com uma dificuldade muito grande. Pelo fato dela ser solteira e cuidar desses 3 filhos, ela tinha que sair, tinha que trabalhar, tinha que vender os seus papéis, tinha que vender os ferros que ela também colhia. Então ela tinha uma dificuldade muito grande de cuidar desses filhos, mas com tudo isso ela conseguiu vencer. E toda a vida de Carolina, todas as dificuldades, foi traduzida através desse caderno que foi encontrado, que deu origem ao livro O Quarto do Despejo, o Diário de uma Favelada, que é esse livro aqui, ó, que é um livro excelente, pessoal, um livro excelente que descreve aqui toda a vida de Carolina, todas as suas dificuldades, todas as suas aflições, todos os seus medos, todas as suas alegrias, ela relatava diariamente. E todos esses relatos estão dentro desse livro. Então, em 1960, foi lançado o livro Quarto de Despejo, que significa, na verdade, pelas palavras de Carolina, que seria o local que era reservado para as pessoas pobres, para as pessoas que não tinham condições de viver na metrópole. Então, São Paulo acabava despejando essas pessoas para as favelas. Então, ela chamava as favelas de quarto de despejo. Esse livro foi o primeiro maior sucesso de Carolina Maria de Jesus. Esse livro, como a gente já falou, era em forma de diário que relatava o dia a dia de moradores dentro dessa favela. Ali ela contava tanto os seus momentos de felicidade, que eram poucos, como os seus momentos de medos, de aflições. Então ela colocava tudo isso dentro desse livro, que chamou muito a atenção das pessoas aqui dentro do Brasil e no exterior. Foi a primeira vez que escreveram um livro explicando como era a vida dentro das favelas, e isso vindo da visão de uma pessoa moradora da favela. A tiragem inicial desse livro foi surpreendente. Na primeira semana, o livro se esgotou com uma tiragem de 10.000 exemplares. E desde sua publicação, a obra vendeu mais de 1 milhão de exemplares ao redor do mundo. Lembrando que esse livro ele foi best-seller na maioria dos países onde ele foi publicado. Foi traduzido para 14 línguas. É importante dizer que esse livro ele foi sucesso em países importantes, como França, Estados Unidos, Alemanha, onde esse livro ele teve um destaque assim muito grande, porque era a primeira vez que uma escritora vinha de uma comunidade, de uma favela, contando a sua própria vida, a vida dos próprios moradores. Então, isso foi um marco dentro da literatura, não somente do Brasil, porém mundialmente. Após a publicação de Quarto de Despejo, Maria Carolina realiza um sonho, que era sair da favela. Então, ela se mudou para Santana, bairro de classe média na zona norte de São Paulo. Com o sucesso das vendas de O Quarto de Despejo, Carolina recebe diversas homenagens. Uma dessas homenagens foram da Academia Paulista de Letras e da Academia de Letras da Faculdade de Direito de São Paulo. Nos anos seguintes da publicação de Quarto de Despejo, Maria Carolina lançaria Casa de Alvenaria, Pedaço de Fome e depois lançaria Provérbio. Apesar de todo o sucesso de ter tornado um livro best-seller aqui dentro do Brasil e também no exterior, não demorou muito para Carolina voltar à condição de catadora de papel. Em 1969, se mudou com seus filhos para um bairro chamado Parelheiros, na cidade de São Paulo. Época em que praticamente foi esquecida pelas editoras e já não conseguia mercado para publicar os seus livros. Infelizmente, no dia 13 de fevereiro de 1977,
Carolina veio falecer no seu quarto. Ela foi vítima de insuficiência respiratória devido a uma asma que ela tinha desde o seu nascimento, que apesar de fazer alguns tratamentos, não foi possível evitar a sua morte. Carolina de Jesus foi uma dessas mulheres assim que impressionam pela sua garra, pela sua força, pela sua inteligência, pela habilidade de lidar com as dificuldades e pelo fato dela também ter conseguido vencer. Apesar de todas as dificuldades que ela teve, ela conseguiu vencer. Tanto que a sua obra ela se espalhou pelo mundo. Em 1975, a Alemanha fez um documentário onde a própria Carolina protagonizou esse documentário. Então, ela fez sucesso ali e, postumamente, à sua morte, foram publicados diversos livros, como Diário de Bitita, Um Brasil para Brasileiros, Meu Estranho Diário e Antologia Pessoal, Onde Estás, Felicidade e Meu Sonho é Escrever, contos inéditos e outros escritos. Para você ter uma ideia, Carolina ela deixou uma imensidão de escritas. Ela deixou aproximadamente 58 cadernos com mais de 5.000 páginas. Entre textos, poemas, provérbios, ela deixou vários materiais que acabaram se tornando livros. Por isso, agora no mês aí de fevereiro que passou, Carolina Maria de Jesus foi homenageada com o título de doutora honoris causa, que traduzido significa doutora por causa de honra, devido todo o seu material literário, devido à sua participação dentro da literatura brasileira e mundial, ela se tornou fonte de estudo e os seus livros são livros importantíssimos para a gente entender a realidade existente dentro do Brasil, dentro de uma disparidade social, e dentro disso, seus livros, seus materiais são importantíssimos para isso. Então, por isso, ela foi homenageada com o título de doutora. Carolina Maria de Jesus também é uma das heroínas da resistência. Carolina Maria de Jesus mostrou que para a gente alcançar os nossos sonhos, basta a gente se esforçar, basta a gente querer. E ela agiu dessa forma e conseguiu atingir o sonho que ela queria. Assim, serve para nós também, que nós possamos alcançar todos os nossos objetivos. Salve Carolina Maria de Jesus, salve a todas as comunidades do Brasil, revolução do conhecimento preto, resistência sempre.